Erivaldo, que é administrador, está chegando, né? E o objetivo desse encontro é a gente trocar um pouco de ideias aqui e colocar para o deputado, para o administrador, as nossas dificuldades aqui na região. Eu sempre falo que a gente tem muita coisa acontecendo aqui no Jardim Botânico, mas acontece muito lá em cima. E aí, quem está mais aqui, a gente fica um pouco abandonado. Então, teve algumas promessas aí do passado que a gente vai relembrar, que aquela terra vai começar as chuvas agora, aquela terra que escorre os galpões ali no Iucá, né? Que era para ter feito, o projeto está pronto, era para ter feito esse ano, aí a gente quer ouvir um pouquinho o que aconteceu, qual a expectativa, né? Então são vários outros pedidos. A alimentação daquela vila. Da Taboquinha ali, né? Ali, ó, das representantes lá do grupo lá que sofre com essa questão do poeira. Então são algumas coisas que a gente gostaria de ouvir, eu gostaria que você escutasse de todo mundo. Olha para você ver, um sábado de manhã, de chuvinha, em condomínio, que a gente quase não leva ninguém para uma assembleia, a gente está com um quórum razoável aqui, né? Que a galera realmente quer ter essa oportunidade de falar com você. E mais uma vez eu agradeço, você é sempre muito disponível, sempre está aqui com a gente, independente do condomínio, independente do local. Isso é muito bom, isso dá um pouco de confiança para a gente, mas a gente precisa ver algumas coisas mais de fato aqui pra gente, tá bom? Mas vou deixar a condução aí contigo, fica à vontade. Só não vou deixar ninguém ficar batendo em você, mas eu vou... Não, mas política é para ser cobrado, política não é para ser elogiado, não. Eu aceito todo tipo de crítica, né? Lógico, com respeito. Essas críticas, na verdade, é como um combustível, né? Faz a gente acordar cedo e avançar. Então, o Edson vai falar. Só complementar. Só complementar. Queria agradecer o Edson, que o Edson sempre faz esse intercala de fazer essa ligação, de trazer vocês aqui. E o Emerson lá, que sempre nos apoia lá do seu gabinete, sempre está disponível, atendendo a gente, respondendo as mensagens. O Josemar, que é o chefe de gabinete, que eu conheci hoje. Fica que é melhor para anotar. Você ia anotando tudo, Josemar. Porque assim, se der certo, fui eu. Se der errado, foi o meu chefe de gabinete, tá? Então, Edson, por favor. O Edson que é nosso vizinho aqui, gente, para quem não conhece. Fica aqui com a gente. Vou ficar, só homem não tá certo. Depois você não vai querer cobrar de mim, deixa só você. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por esse momento aqui, mais uma vez. O deputado já, como a Lídia falou, sempre solista aqui, toda vez que a gente sempre solicitou a presença dele aqui, a agenda. Agradecer ao nosso amigo Emerson William, né, que está sempre à disposição também, cuidando, assim como toda a equipe de deputados, que sempre nunca tem medido esforço quando necessário, eles fazem essa conectividade aqui com nós, e aqui não é diferente. Eu tenho inclusive presenciado isso em outras agendas, né, deputado? Então, porque assim, como a Lília bem falou, a gente conhece um pouco de política e às vezes tem gente que só tem agenda na época quando está próximo da eleição. O deputado, desde o primeiro dia de mandato, tem sempre colocado isso, que a interatividade, a conexão com o povo é o que leva resultado para as pessoas, para a cidade e para o mandato, né? Então, eu acho que isso é o que impulsiona. Agradecer ao Josemar, chefe de gabinete, que muitas, às vezes até tarde da noite, em algumas necessidades de urgência, a gente liga e ele está sempre pronto nos atendendo. E nós sempre ligamos para pedir alguma coisa para as pessoas, né? Para as regiões, no bairro, ou para um condomínio como aqui. Então a gente está sempre pedindo, ou até mesmo uma questão de saúde, nós tivemos algumas questões complexas aí, e ele colocou inteiramente à disposição, falando com o secretário de saúde, né? Então te agradecer ali mais uma vez. Agradecer toda a assessoria do deputado, que aqui tem alguns, o Rafa, fugiu o nome do meu amigo ali, Sastácio, e tantos outros que se vestem essa camisa amarela para levar resultado para as pessoas. Agradecer de coração, deputado, essa conectividade, essa simplicidade. Um homem que às vezes você está passando na rua e fala, não, você imagina que ele está em casa, você vai na casa e bate um papo, então é diferente. E outros que têm mandato e às vezes botam o portão lá na frente e só abre esse portão quando está próximo da eleição. Então isso é importante a gente falar aqui. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui, nossos vizinhos. Eu moro aqui bem pertinho, moro bem na esquina ali, quando tem umas palmeiras ali na frente.
Então eu estou aqui bem pertinho da administração, embora eu tenha ficado pouco em Brasília, porque nós também somos prefeitos lá na minha cidade de Minas. Meu irmão caçula, nós assumimos o mandato lá em janeiro. Nós já temos um trabalho político, o deputado inclusive foi na nossa posse lá, e eu fico muito lá ajudando a construir esse mandato, que graças a Deus está sendo de muito resultado para as pessoas. Então, assim, mas eu sempre aqui, Líder, estou à disposição. Agradecer o Adim, diretor da Escola Zumbi dos Palmares, né, sua esposa presente, e tantos outros que aqui, alguns tiveram Agostinho da Modelo, e tantos outros que tiveram que sair por compromisso. Inclusive, eu quero já dizer que eu também vou ter que me retirar, eu tenho alguns outros compromissos. E aconteceu o que foi hoje, né, a agenda tinha que ser hoje, então aí eu vou pedir aqui licença, mas minhas palavras aqui de agradecimento. E aí eu não poderia deixar de parabenizar também a Lídia, né? Aqui o Paulo Duarte, que está aqui presente, sua esposa, teve aqui na gestão do condomínio, e ele fez um trabalho de base. Teve outro pessoal que tiveram também, todo mundo tenta fazer alguma coisa, mas tem uns que faz mais, né? E tem outros que às vezes nem tenta, a gente não entende muito, porque nós percebemos que tinha uma gestão que às vezes não vinha de encontro com o pensamento daquilo que é a evolução do nosso condomínio. Quem mora aqui sabe, eu comprei há alguns anos atrás, eu tinha alguns imóveis aqui dentro, e escolhi aqui o da esquina, uma casa antiga, demoli para fazer um lugar para morar. Minha esposa é da educação, a gente ela trabalha aqui em São Sebastião, na direção de escola, na coordenação de escola, então ficava muito próximo. Eu tenho casa lá em cima, inclusive no condomínio onde o Paulo também é subsíndico lá, mas eu prefiro morar aqui. Só que aí o que acontece? Quando você tem alguém que não cuida do local onde você mora, você percebe que não está correto. A presença do deputado aqui hoje é exatamente para a gente reivindicar melhorias. Que melhorias são essas? Dentro do condomínio? Não. Lá fora. Está chegando aqui o prefeito, né? Aderivaldo. Ele já justificou, queria ir botar uma roupa, viu, gente? Mas ele estava para cá, sua esposa, Ana. Ele me ligou preocupado, deve estar Eu liguei para ele para conversar, só está indo bom, eu não vou te perguntar, tudo bom, tranquilo. Ele falou, bem do jeito que você tiver, amor. Fica à vontade. Então, você chegou na hora que estava agradecendo. Então é também para fazer alinhar aquilo que é importante. Para quê? Para que nós possamos ter também um acesso. Eu, inclusive, sou incomodadíssimo com o acesso que nós temos até chegar no condomínio. E a esperança é que isso piore. Talvez não dá para fazer notificação, porque a gente sabe que tem muitas, né? E o Aderivaldo sabe bem disso, ele tem lutado demais para poder conseguir fazer os afastamentos necessários para pelo menos melhorar essa via. Nós temos um asfalto que na maioria dele tem mais de 20 anos, todo aqui, quem está mais tempo sabe, né, tem mais de 20 anos, então está na hora de revitalizar essa estrada do sol, entendeu? Eu percebi que a Aderivaldo deu uma melhorada em alguns pontos da iluminação, mas precisa ainda concluir, melhorar ainda mais, se possível diminuir um pouco das curvas, que são muitas. E aí os senhores, o que eu estou falando aqui, são coisas corriqueiras que todos os senhores que moram aqui sabem que é necessário fazer. E sem o poder público, para que a gente possa estar levando essas demandas, para que eles possam realmente fazer essa conexão com o governo, com o DR, com as secretarias, então a gente não vai conseguir avançar. Então é para isso, né, Lívia? Quando você me falou da agenda, também para isso. E a gente, o ano que vem, inclusive, vai ser um ano de eleição, todos nós sabemos disso. E aí muita gente vai vir aqui, inclusive, falar, não foi feito porque o fulano não quis, isso, aquilo outro. A gente sabe dos gargalos, das dificuldades. Eu acompanho muito essa parte mais técnica e burocrática ali com a Aderivaldo, e ele sempre tem me colocado que às vezes o esforço é grande, mas as burocracias são às vezes muito maiores. E aí você precisa ter habilidade, eles são habilidosos, e creio eu que a gente aqui, com essas falas, com esse debate, é que nós vamos conseguir alguma coisa de melhor para a nossa região, para a nossa conectividade com o condomínio. Beleza, gente? Agradecer a cada um dos senhores. Eu vou ter que sair, Aderivaldo, eu tenho um compromisso, mas você chegou, já tinha me justificado. Eu quero agradecer demais, desejar um bom sábado, um bom final de semana para todos nós. Que Deus nos abençoe sempre. Amém? Gente, um ótimo dia a todas, a todos. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, dizer que é mais do que a nossa obrigação como gestor
como representante, que Deus me abençoou, a população me escolheu. E hoje a gente sabe que tem muitas demandas, não só em São Sebastião, no Jardim Botânico, mas em todo o Distrito Federal. Apesar de eu carregar no meu nome, no sobrenome, o nome do bairro onde eu moro, Morro da Cruz, mas eu estou deputado distrital para todo o DF e a gente tem encaminhado bastante essas demandas. A gente sabe que é muito burocrático, são projetos, além de projetos também tem a questão de licença, mas uma das coisas que é nítido aí, a cada morador vê, que realmente a nossa região tem melhorado e tende a melhorar mais. O mandato, o primeiro mandato nosso só termina no próximo ano. Então a gente tem muitas coisas ainda a avançar. Eu estou aqui nesta manhã para ouvir as demandas de vocês, para encaminhar. Tive aí a oportunidade de indicar tanto o administrador de São Sebastião quanto o administrador aqui do Jardim Botânico, que aqui na verdade era São Sebastião há um tempo atrás, mexer na poligonal, e não adianta somente mexer na poligonal, mudar região administrativa. O que precisa é ter qualidade de vida. E vocês na área interna dos condomínios, vocês têm feito a parte de vocês têm ajudado o Estado. E o Estado ele tem que ajudar na parte externa, uma iluminação decente, pensar em mobilidade, acessibilidade, Então é a parte do Estado onde eu tenho cobrado bastante do nosso governador, da nossa vice-governadora Celina, e aqui nesta manhã ouvir e de fato buscar os encaminhamentos. Eu acho que é isso, Derivaldo? O senhor como representante do Poder Executivo, eu estou aqui para ouvir e, caso necessário, mandar um recurso. Eu já ouvi aqui algumas. Duas senhoras ali já me botou no paredão ali, já fizeram um convite para ver a questão de uma pavimentação que não dá 500 metros. Então, eu faço questão de ir lá. Então, a palavra com vocês, eu acho que primeiro a Derivaldo, Derivaldo? E dizer que você está perdoado aí, tá? Gente, primeiro perdão. Eu acordei cedo, fui para a academia às 6 da manhã. Normalmente eu vou às 4, sabadão fui às 6. A senhora ali disse que ela tinha uma medicação, está fazendo uma reposição ali, e aí eu falei, vou lá e volto. Demorou um pouco, eu fui informando aqui, em caso de trocar, ele falou, não, já está atrasado, eu falei, bem, eu gosto de vir, mas sábado vocês vão me perdoar, tem alguns perguntas aqui também, então está tudo certo. Pessoal, eu vou sentar aqui. Tá, o que eu vou falando aqui, é melhor falar em pé, mas vamos falando aqui. Vou essa ponta. Não, pode sentar aqui, ele fala. Posso ficar aqui do lado? Pode, fica aqui. Vou ficar à esquerda dele aqui. Se você quiser. Vou ficar à esquerda. O que acontece, pessoal? Nós estamos aqui já no Jardim Botânico desde 2023. Nós estamos fazendo 2 anos e 9 meses. Saí 2 meses para o curso de aperfeiçoamento de oficiais, sou capitão da polícia, para me habilitar a ser major, e recebi o convite do deputado para retornar para cá logo depois que terminou o meu curso, do governador Ibanez, para vir para cá, porque nós tínhamos algumas coisas para terminar. O Jardim Botânico, eu sempre explico isso, as pessoas elas têm uma grande dificuldade de entender, tem uma peculiaridade e uma complexidade para se atuar, porque o Jardim Botânico ele faz parte de áreas privadas não desapropriadas. Toda essa região, Jardim Botânico antes, ele era 92 km² apenas, que pegava o solar de Brasília e completava aqui basicamente no Quintas do Sol e um pedacinho ali da Avenida do Sol. Era o que era o Jardim Botânico. Hoje o Jardim Botânico, ele começa na barragem do Paranoá, lá no núcleo rural Santa Luzia, e ele termina na divisa com Ocidental no ABC, lá no Alphaville. Ele pega bairros do João Canto, São Gabriel e Itaipu, pega o Altiplano, ele pega São Bartolomeu, ele pega hoje o Quião 16, que tem um reserva de Jardim Botânico, pega toda a Avenida do Sol, toda a Estrada do Sol, pega toda a parte do JB3, pega toda a parte do Jardim Mangueiral, pega toda a parte da Papuda que está com a gente, o Jardim Botânico de Brasília, que é o tamanho da antiga poligonal, ele pega setor habitacional de Jardim Botânico, pega a parte de Nova Betânia, Aldeias do Cerrado, Barreiros 1, Barreiros 2, Mansões Fazendárias, Santa Prisca e adjacências, a entrada do Alphaville.
É complexo. Temos 49 servidores para tomar conta dessa região, onde 10 tomam contas da parte de manutenção. Tem uma gerente de manutenção, tem um gerente de obras e eu tenho 2 assessores e mais 6 FUNAPs. É o que nós temos para tomar conta de tapar o buraco, de toda a manutenção, e a cada 15 dias nós temos o DGDF presente, onde vem um reforço para poder ajudar em algumas manutenções. Esse é o retrato. Com relação à questão de legislação, durante 30 anos, eu gosto de falar isso mesmo, não se pensou administrativamente o jardim botânico. Quando eu cheguei, tecnicamente, eu chamei o deputado e falei, deputado, essa cidade não existe tecnicamente. As pessoas, elas usavam isso aqui como cabide de emprego, infelizmente era assim. Na administração, quando eu cheguei lá, tinham várias denúncias com relação a não trabalhar e não pensava-se administrativamente. E o que é pensar uma cidade administrativamente? Nós fomos pedir a pavimentação de algumas áreas aqui e você descobre que não tem projeto de sistema viário para uma cidade antiga. Você não pode fazer uma pavimentação sem um projeto de sistema viário. E quando você vai fazer o projeto de sistema viário, você ainda tem cobranças com relação a projetos urbanísticos. E aí, quando nós percebemos isso, e começou muito debate, principalmente com relação aqui o Itaipu 3347, João Cândido São Gabriel e Itaipu, nós começamos a mandar documentos para a CEDU, passa pela CEDU algumas autorizações para depois ir para o Novacap, e começaram a explicar para a gente, olha, essas áreas são áreas privadas não desapropriadas, vocês não podem atuar nessa área fazendo determinadas obras. E quando você vai vendo a história, eu sou historiador, você começa a perceber que a Avenida do Sol foi construída pela população, a Estrada do Sol foi construída pela população, a população construiu, não deixou espaços para que se possa fazer calçadas, para que se possa colocar uma parada de ônibus, Raquel. Então, sim, e nós começamos a pensar isso. E aí, como é que nós vamos resolver isso? E aí, administrativamente, com a Câmara Legislativa, nesse ponto, o deputado Antônio Cruz, ele tem me auxiliado muito, tem me ajudado muito nesse processo, tanto com o apoio, com a liberdade que ele me dá. Se tem uma coisa que eu tenho dentro dessa cidade, é a liberdade, tanto por ele, quanto pelo governador e pelo presidente do partido, o presidente Lucas Cantoyanes, que também me dá um respaldo dentro da cidade. Eles sempre me deram essa liberdade para poder posicionar e pautar. E aí nós falamos, bem, beleza, como é que nós podemos retomar? Primeiro tem que retomar a Avenida do Sol e Estrada do Sol, para que ela se torne pública, para que nós possamos atuar. Foi feito de início, essa parte que vocês fazem parte aqui, a pista que vai a partir lá da entrada da Estrada do Sol, é o Maris, é uma área de regularização de interesse social, e a legislação prevê que em área de regularização de interesse social, o Estado pode dar um tratamento diferenciado com relação a obras essenciais. Quando nós vimos isso, nós começamos com base nisso a pedir. E aí, outra resposta, olha, apesar de ser um Maris, é uma Maris privada, que é uma aberração dentro do sistema. Nós olhamos assim, mas não existe Maris privada. Mandamos várias documentações para a Câmara Legislativa, para a Secretaria de Habitação, e aí, por meio da lei, criou-se, publicou-se, votou e aprovou a Lei Complementar 1040. Ela tem menos de um ano. Com base nessa lei agora que nós estamos trabalhando algumas questões. A Lei Complementar 1040, ela diz o seguinte, é possível obras essenciais em áreas privadas não desapropriadas que sejam ARIs, e é possível também obras essenciais em áreas que sejam ARIs, mas que tenham caráter público. Tá? O que é isso? Oi? Isso que eu estou tocando assunto. Isso. Bom, posso continuar aqui? Vamos lá. E aí, com essas questões, chegou-se a um outro ponto. Estou falando da construção do estádio. Eu estou sendo muito prolixo ou estou conseguindo explicar para vocês? Por favor, para que vocês entendam. E aí, com a Lei 1040, trouxe uma luz, tanto para as ARINES, quanto que tem caráter privado. Aí vocês vão falar, mas como é que dentro do ARINE tem caráter privado? Eu vou explicar para vocês. O Ouro Vermelho é regularizado, mas dentro aqui dentro dessa área, nós temos área de equipamentos públicos. Pronto. Vamos lá. Para esclarecer. Quando você entra dentro do Geoportal, você vai ver que tem área de equipamentos públicos. Por quê? Porque na prática, até a votação da lei de guaritas, não se podia, nem se pode ter condomínio fechado. Aqui é um condomínio aberto. Então você tem a Lei Complementar 1040, que autoriza obras essenciais em ARINES,
que autoriza nas áreas privadas não desapropriadas, que são as ARIs, e aí você legitima e legaliza as áreas privadas, que é esse caso, que agora nos dá a possibilidade de fazê-lo. E aí nós voltamos para a questão da Estrada do Sol e da Avenida do Sol. Opa, beleza, isso nos ajudou, mas falta alguma coisa. E aí nós sentamos junto com a CEDU, junto com a Câmara Legislativa, e foi feito, o do governador Ibanez, a CEDU, ele elaborou um decreto e foram feitos 2 decretos. Não sei se vocês acompanharam isso. Ele cria o projeto, ele cria o sistema viário. Nós tínhamos uma diretriz de sistema viário dentro do Jardim Botânico, onde nós temos um anel de atividades que pega a Avenida do Sol, Estrada do Sol. Tanto é que nessas áreas nós podemos liberar comércio. Muitos criticam, que liberou o colégio tal, que liberou. Não, é a área de atividades. São áreas que têm caráter comercial e pode ser liberado dentro da legislação da CEDU. É destinado, né? Você não tem a LUOS, mas quando você não tem a LUOS, você tem esse anel de atividades que permite essas atividades, e por meio do MDE e de vários outros compêndios jurídicos que autorizam você a liberar, fazer a viabilidade. Mas isso é outra história. Criou-se um decreto que tornou criou o sistema, o projeto criou, com base na diretriz do sistema viário, com base no anel de atividades do Jardim Botânico, que é chamado de São Sebastião, não chama de Jardim Botânico, né? Isso aqui é anel de atividade de São Sebastião, que é de São Sebastião. Foi criado, autorizado o projeto de sistema viário do Jardim Botânico. E o que significa o projeto de sistema viário? Existe uma diretriz de sistema viário que dá o caminho de onde pode ser vias. A partir daí, criou-se, autorizou. A administração regional, ela é uma prefeitura. Ela é uma prefeitura, sem recursos, mas é uma prefeitura com competência de prefeitura. Não tem essa liberdade toda. E aí, eu assinei, o ano passado, a autorização, a proposta de projeto de sistema viário para destravar aquela questão da via de ligação com a ponte JK, que já está encaminhado e que esse governo tem a pretensão de licitar até o final do ano que vem, para poder fazer 700 metros que vai ligar a Avenida do Sol. Não tem ela agora, não é? Ele ficou com um decreto para tornar a Avenida do Sol, a Estrada do Sol, via de interesse de utilidade pública. Ela é uma via de interesse de utilidade pública que ela tem. Dentro do projeto de sistema viário que foi criado, existe a possibilidade de alargar. Ela não vai ser duplicada. Ela vai ser alargada porque não tem como duplicá-la, porque teria que derrubar esses muros todos. A ideia era duplicar, porque ela nasce para ser duplicada. Hoje fala assim, alargamento dessa via não tem a curva ali do Quintas do Sol, quando nós vamos na Avenida do Sol, na quadra 7 ali, 7 e 9, naquela curva, aquela vareta sai de lá, ela desce e naquele lugar faz-se um balão enorme, onde ela é duplicada, cortando dentro do reserva de Jardim Botânico, saindo na ponte JK no viaduto que vai ser licitado no final do ano. Então é acima do CIEIC, né? Bem acima. Acima do CIEIC, na curva, não tem ali, não tem a curva, tem uma parada de ônibus de vidro, aquele lugar vai ser um grande balão, na quadra 7, vai ser uma grande rotatória que vai seguir para a Avenida do Bosco e lá para o San Diego, e outra que vai seguir por dentro do reserva de Jardim Botânico, tá? Essa é a previsão. Projeto de sistema viário do Jardim Botânico, estou falando de um todo para chegar aqui depois. Previsão de 3 viadutos. Foi entregue o viaduto do Jardim Botânico, que fica lá na SAID, no meio. Já está licitado, está praticamente fechada a licitação do viaduto do Jardins Mangueiral, que conecta 463 com a 001. E no final do ano pretende-se fazer a licitação do viaduto da ponte JK, conectando a Avenida do Sol, conectando a ponte JK e a DF-001. Esse é o complexo que está sendo trabalhado. Além disso, dentro do projeto de sistema viário, também está se construindo nesse processo a construção do terminal rodoviário, que ficará na descida da 463, em frente ao Jardins Mangueiral, com a criação de 8 baias
essas 8 baias já está sendo construído a questão do BRT, porque o viaduto do Jardim Mangueiral já é modelo BRT, que vai fazer a ligação. Dia 20, posso falar, deputado, do dia 29? Dia 29 agora, dia 29, próxima semana, com a faixa exclusiva, com a faixa que foi criada, dia 29 vai ser lançado o veículo BRT que vai sair Morro da Cruz direto para a ponte JK, modelo BRT já na via exclusiva, que foi por isso que foi feito, porque começa a ampliar, a tocar o modelo BRT. Você cria as vias, você cria uma faixa exclusiva no primeiro momento, para quê? Para você fazer com que as pessoas possam chegar mais rápido ao seu destino, aqueles que usam. Um ônibus equivale a 70 carros. Um ônibus equivale a 70 carros. E a partir daí você vai ampliando e vai acrescentando. O terminal rodoviário que nós estamos planejando, ele tem 8 baias para começar a implementação dos Zebrinhas, conectando tanto a parte do Tororó, quanto a parte dos condomínios São Sebastião e com Santa Maria e com o Itapuã. Quem trabalha no Jardim Botânico, nossa pesquisa mostra, quem trabalha no Jardim Botânico, ou mora São Sebastião, a grande mão de obra, depois mora no Itapuã, Paranoá e mora no Jardim ABC. É esse pessoal que trabalha aqui. E é em cima disso que nós vamos construir os itinerários, os Zebrinhas e essa conexão com os condomínios. E para isso, nós já colocamos 150 paradas de ônibus, abrigos de ônibus, nós estamos fechando agora o altiplano. Nós colocamos em todo o Jardim Botânico, a Givido, primeiro foram 49, nós colocamos em toda a DF-001, depois nós colocamos em toda a DF-140, depois nós colocamos Santa Prisca, nós colocamos na parte rural de Nova Betânia, nós colocamos paradas de ônibus lá no Chapéu de Pedra, nós colocamos na Avenida do Sol, Estrada do Sol, que ainda tem uma licitação específica para alguns pontos, algumas placas que não conseguem utilizar ainda, nós vamos fazer o abrigo reduzido. Agora está colocando na subida ali do San Diego, o povo está bravo, nós vamos colocar 2, vamos colocar na Dom Bosco também, e estamos completando toda a parte do altiplano com os abrigos para já ir definindo onde é que esses ônibus irão passar quando nós concluirmos o projeto de mobilidade, inclusive com o terminal. Beleza? Administrador, posso aproveitar essa pauta Vamos, e fazer uma pergunta? se eu não estiver falando demais. Vamos chegar aqui ainda na pavimentação da rua. Tá, só nessa pauta e fazer uma pergunta, se alguém quiser. Pode. Eu vi você falando aí, então, do BRT, né? É transporte terrestre. Perfeito. Não tem para a região aqui nenhuma expectativa para um VLT Não. ou um metrô Não. ou algo que possa facilitar? Não. Essa Que discussão... seja um pouco mais moderno, mais ágil, que leve Tem mais isso, pessoas. Não. O que nós estamos trabalhando? Aí nós temos que entender um pouquinho como é que funciona a nossa legislação. Nós estamos trabalhando com o PEDOT de 10, 15 anos atrás, que é que pensou a cidade, e nós estamos trabalhando com o PDTU antigo. Agora, para os próximos 10, 15, 20 anos, nós vamos começar a trabalhar com a mentalidade do PEDOT, que vai ser aprovado agora, Aí vai e com o incluir isso. PDTU. Aí nas discussões da cidade foi incluído isso, e aí você começa a pensar a cidade para os próximos 10, 15, 20 anos. Então, respondendo a minha pergunta. Então, está pensando nisso, mas não para Nas agora. discussões, não para Mas para agora, fazer mas um para a projeto construção futura, sim, futuro. sim, sim. Porque, graças a Deus, eu posso falar, o Jardim Botânico foi a cidade que teve a segunda maior mobilização de PEDOT. Vocês participaram. A segunda, nós tivemos 251 participantes contemplando todas as nossas áreas. Foi a segunda maior mobilização. Significa que dentro da construção de cidade, para os próximos 10 anos, grande parte das comunidades, elas se fizeram presentes e tiveram fala. Está em documentos, será aprovado pela Câmara Legislativa. E o PDTU foi ouvido e foram colocadas ideias e propostas para os próximos anos. Então, é natural que nos próximos 5, 10, 15 anos venha esse debate. Mas, atualmente, nós estamos trabalhando com projetos de 5, 10, 15. Uma pavimentação, infelizmente, a burocracia, uma pavimentação, para se falar uma pavimentação aqui, você não consegue discutir um projeto de pavimentação com menos de 5, 8 anos. Com toda a burocracia que tem hoje dentro do sistema. Com licenças, com recursos, não consegue se falar em nenhum tipo de pavimentação. A DEF 140, o projeto da DEF 140, ele é de 10 anos atrás. E aí você
Tem obras que foram construídas ali que atrapalharam, tem discussões, por isso que demorou tanto. Aqui em 10 anos mudou tudo. Tem coisas que nós estamos pensando aqui para os próximos 3 anos, que quando eu vou olhar, já construíram um muro para impedir o nosso trabalho. Aqui do lado. No Itaipu, aqui do lado, está ali do 6 do 7, nós começamos a fazer o projeto, as pessoas estão doando, porque tem que fazer a doação do terreno para que ele se torne público. Nós estamos trabalhando a pavimentação ali nos Pinheiros para cruzar ali. Quando nós vamos olhar o síndico, os condomínios irregulares já estão metendo muros ali, nós estamos mandando derrubar. Pode ter certeza que sempre tem derrubada de muros irregulares aqui na região. Por quê? Porque está ultrapassando limites que estão planejados para estradas. Então, essa estrada que você fala, essa que saindo aqui, Não, que ela... aqui eu estou falando desse muro agora, ela é lá quando você sai ali da Torres, quando você sai, está acima. Esse daqui agora, vou falar dessa aqui agora, que eu acho que é o interesse de vocês. Nós estamos trabalhando aqui na região 3 projetos para pavimentar. Pavimentar o São Gabriel, 12 ruas, pavimentar 17, 18, 19, 20, 21 e 22 do João Cândido, lá atrás, que aí nós completamos essa área, e a pavimentação dessa rua que sai aqui na Rainha da Paz. Por um critério de coletividade, por um critério de prioridade, eu defini, vou colocar eu, para ninguém depois ficar falando nada, eu enquanto gestor, defini que o local que mais atende à coletividade, tem que pensar na coletividade, é a rua aqui, a Rainha da Paz, que pega o 33 a 47. Por quê? Porque eu tenho que imaginar, enquanto gestor, que nessa curva aqui, se tiver um acidente, vocês não têm para onde sair. Eu tenho que imaginar que toda vez que chove, nós vamos viver aquele drama de novo, que minha equipe todo dia tem que estar com o patrão limpando ali, porque desce aquela terra, e nós temos que pensar nessa terra para acabar com isso. Aqui foi priorizado. Aqui estava bem adiantado antes da minha saída, o deputado sabe disso. Nós tínhamos adiantado, já tinha uma parte do recurso, ele botou 2 milhões e 50. Aí pegaram o tinha recurso, botado. pegaram não sei Quando aonde. eu saí daqui, ocorreram mudanças, não É. acreditaram que o projeto ia continuar, não acreditaram que eu viria, e aí houve mudança. Nós estamos restabelecendo essa proposta, tá? Estamos restabelecendo essa proposta. Eu estive, o deputado esteve lá na Nova Cap essa semana passada com o presidente, eu retornei lá com o presidente Fernando Leite. Eu tenho compromisso do deputado Rogério Monte da Cruz, eu tenho compromisso do governador, eu tenho compromisso do secretário Zambete, eu tenho compromisso do Fernando Leite, presidente, tenho compromisso, não posso deixar de falar o nome de um parlamentar que está me ajudando demais, que é o deputado Rafael Prudente, que esteve comigo com o Fernando Leite e que garantiu que vai me mandar o recurso para a gente poder, para nós fazermos essa pavimentação. E você não sai da administração não, fica aí, Não, porque senão quando você voltar não já é uma pegar pavimentação dinheiro. simples. Eu preciso ver que ele iria despachar com o governador essa semana. O que acontece ali? Ali não vai ser a pavimentação de asfalto. Não pode. Sim. Por que não pode lá essa de asfalto nesse momento? Porque lá ainda não tem um projeto urbanístico, lá ainda está dentro da Lei 1040, que é obra essencial em área que não está regularizada, mas que é prevista, mas ela é considerada uma obra provisória. Tem águas pluviais também para mexer. E aí, para lá tem que ser feito 2 trabalhos. Primeiro trabalho, deputado, tem que fazer o trabalho de drenagem, porque vai ser intertravado. Vai ser de boquete. Então, o projeto lá precisa de 2 bacias de contenção. Tem alguns que já estão nos grupos, você participa, a Raquel que participa bastante. No grupo, Lívia, que nós estamos, eu tenho pedido o seguinte: nós conseguimos uma área para a bacia de contenção. A área da bacia de contenção que nós conseguimos é a do final lá do condomínio Itaipu, que fica na esquina. Eles doaram para a gente, onde tem uma caixa d'água lá, eles doaram aquele terreno, nós vamos fazer a primeira bacia. E nós precisamos de mais 1.000 metros para fazer a segunda bacia de contenção, ou na parte de baixo, ali perto do Timóteo, Sim. naquela esquina, ou um pouco mais acima. O condomínio que fica à frente, que fica ali do lado, eu esqueci agora, que fica do lado da capela, ele chegou a levar e a doar um terreno que fica logo atrás da capela. Sim. Só que nós fizemos uma avaliação técnica e nós achamos arriscado fazer uma bacia de contenção entre o muro da capela e o muro de uma casa que tem lá, porque poderia estourar e nós não somos irresponsáveis.
nós suspendemos, agradecemos esse lote que eles doaram, agradecemos todo o empenho e hoje nós estamos atrás de um lote que possa doar para a gente para poder fazer isso. A população está se reunindo, pensando que um lote ali custa em torno de 300 a 400 mil, de 1.000 metros, não é isso? 200, 300, 400 mil, mais ou menos, que é o que eles falaram. Eles estão se organizando para ver se eles conseguem juntar lá, para comprar esse lote lá do proprietário, para fazer essa doação, para que nós possamos desembocar essa água, jogar essa água lá e construir essa bacia de contenção. Nós estamos pendentes de um lote para fazer a bacia de contenção e desse recurso que nós já estamos trabalhando para conseguir. Qual é a ideia? A nossa ideia era ter feito isso, quem me acompanha nesses debates, era ter feito isso antes da chuva. Foi. Já estava bem encaminhado, nós estávamos numa discussão, fechado com a Nova Cap. Não vai dar, nós vamos ter que passar esse processo de chuva aqui agora, mas a gente voltou para uma discussão para ver se a gente conclui até abril do ano que vem. Empenha esse ano, o deputado Rafael Prudente, a Nova Cap já encaminhou para a Secretaria de Governo a solicitação do recurso, 6 milhões que ele vai colocar. Ele vai colocar 6 milhões porque ele vai colocar o recurso que ele vai colocar é um recurso para atender aqui e para atender o Engenho das Lajes. Ele fez esse compromisso, vai entender o Engenho das Lajes, vai nos atender, 6 milhões. Tem que esperar a chuva passar. E aí, mas aí o processo licitatório tem que acontecer agora, então ele tem que fazer. Existe um contrato guarda-chuva dentro da Nova Cap que já contempla a colocação de bloquetes, só que esse contrato ele está vazio, ele não tem o recurso. Existe o contrato, existe a possibilidade e ao liberar o recurso, que deve vir do deputado Rafael Prudente, aí o contrato fica ativo para poder já iniciar as tratativas. Então, o que precisa ser feito? Concluir o projeto com relação à drenagem, concluir o projeto com relação à pavimentação, assim que tiver o recurso, e a partir daí liberar o recurso para já deixar empenhado para conseguir fazer logo após as chuvas. É o que está sendo trabalhado aqui de maneira bem transparente. Me coloco à disposição, quem quiser depois reunir lá com a gente para conversar sobre isso. Eu tenho feito reuniões com o pessoal do Itaipu, estou à disposição também. Viu? Isso aqui você sabe que a gente sempre libera documento, que tiver de documentação. Então esse é o ponto principal. E o foco está sendo aqui por causa dessa questão, porque liberando aqui essa via, fica mais fácil para vocês passarem, fica mais fácil de tiver um acidente e acaba com aquele alagamento ali, e que me preocupa, particularmente me preocupa, porque tem um dano também ao meio ambiente, que toda vez que nós colocamos aquele material, ele vai descendo e vassourando o córrego e não pode acontecer isso, então nós estamos preocupados com isso, tá bom? Gente, fiz uma explanação aqui, eu sei que foi longa, mas eu acho que precisava, e se tiver alguma dúvida ou alguma questão com relação a isso, estou à disposição, tá? E só como vocês viram aí, o administrador falando, tivemos que criar um projeto de lei para poder destravar. Então, assim, o Estado deixou os bairros, as cidades, né, ser construída, mas não fez uma ação preventiva e deixou aí essa bronca para a gente buscar uma solução. Então, a solução é através desses encontros nossos, audiência pública, e buscar esse entendimento. Mas a região de vocês está assistida, a gente tem procurado atender dentro da nossa possibilidade, vários moradores, síndicos, que representam muito bem esses condomínios, têm procurado o nosso gabinete, falaram sobre o alagamento ali na curva, ali próximo àquele comércio lá também. Sim. Me coloquei à disposição para mandar os recursos. na ponte, né? Então, assim, este é o momento de vocês estar falando com o nosso administrador, com o representante de vocês da região, onde a gente tem lutado. E para passar a palavra para vocês, tem uma obra também que vai ajudar muito. Vai ser construído em São Sebastião, o Hospital Regional, que já foi listado. Dia 22 agora, vamos saber, segunda-feira, já vamos conhecer já a empresa vencedora, para o governador descer para São Sebastião já para anunciar o início das obras. Então, uma notícia boa, porque sem saúde a gente não consegue fazer absolutamente nada. Aí agora eu não Termine de consigo falar dessa questão da ponte. Posso falar dessa questão da ponte lá? Fica ali
A ponte logo depois do campo de futebol ali, perto do gás, né? O gás alaga e lá na ponte depois do embaixo restaurante alaga. Itaipu, ali alaga. Ali, eu já levei minha equipe para ver ali, já levei a nova casa. Qual é o nosso grande problema? Nossa grande dificuldade ali? Nossa grande dificuldade ali, nós temos uma dificuldade. Até chegamos a falar sobre a questão de quebrar aquilo ali e manilhar. Só que tem um ponto. Nós vamos ficar fazendo aquilo ali quase uns 15 dias, 20 dias. E aí vocês ficam ilhados, vocês não tem por onde sair. Vocês teriam que sair para o São Sebastião dar a volta. E aí houve essa, pelo João Cândido, houve essa pergunta, Derivaldo, administrador, como é que vai ficar para administrar esse problema de 20 dias parados e as pessoas não poderem passar por ali? Essa é a nossa dificuldade. Qual é o grande ponto ali? E ali não tem tubulação por baixo. Ela é muito fininha, ela não passa água, e quando vem a água, ele é um brejo ali, é um alagado, e aí quando a água vem muito forte, ela passa por cima, porque ela não tem cano. Ela não tem, não, ela é muito estreito, tem vazão. Nós podemos, aí nós teríamos que realmente ter uma conversa muito franca e muito honesta com relação aos problemas que seriam causados. Nós podemos ver, né, após essa chuva que seria a última, a possibilidade de quebrar ali e construir um gabião, como foi feito em São Sebastião. O que é o gabião? Você tem que fazer a canalização, você coloca o cano embaixo, você coloca aquelas, como se fosse britas em volta com a questão de telas e tal, mas esse projeto de um gabião ali é no mínimo 30 dias, 45 dias com vocês ilhados aqui. Transtorno. E aí quando nós paramos para analisar isso, nós falamos assim, cara, o transtorno da chuva é um transtorno de 1-2 dias na hora do momento, depois passa mais 5, então você tem um transtorno ali, mas ele é passageiro. O que a gente aconselha? No momento da chuva, começou a chover, nós já sabemos que alaga ali, não passar com o carro ali, porque senão nós vamos ter problema, como nós já tivemos. Eu já empurrei carro ali, uma BMW quebrada ali, no momento de chuva. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Essa é a única solução para ser definitivo. Não, eu sempre acho que todo problema tem no mínimo 3 soluções. Eu sou desse discurso. Vamos brainstorm aqui para Quais os são as outras soluções? Porque eu representando aqui eu como síndico Lógico. e moradora, eu não acho que a gente ficar por 5 dias ou até mesmo no momento de chuva ficar sofrendo isso, porque vai ficar com 40 dias de transtorno. 40 que resolve. Eu faria um movimento, conversaria com muita gente, a gente faria um enquete, com os condomínios vizinhos, porque se tem um compromisso que 40 dias resolve o problema e não vão ter mais esse problema, eu acho que sofrer 40 dias e ter uma solução definitiva é a melhor opção. Claro, né? Por isso eu estou dizendo, tem que ser bem pactuado, tem que ser bem combinado, para depois não usar isso como instrumento político, ou usar isso para dizer, olha, aqui não comunicaram, que fez. Não, nós queremos sentar e pactuar. Vamos ver, porque eu acho que é uma opção. Se é definitivo, vai ter o transtorno, mas não existe nada que fique bom sem ter o transtorno inicial. Acho que é por aí. E dá para fazer, dá para resolver, porque precisa aumentar a vazão. Para aumentar a vazão precisa quebrar. Para quebrar, fica impedido de passar. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí nós teríamos que pensar em... É porque é o seguinte, porque quando você quebra isso, você tem que pensar nas linhas de ônibus serão desviadas, você tem que pensar nos carros que terão que mudar, na rota de vans. Aí Então, deixa eu fazer mais uma outra pergunta, administrador, não sei se deputado. Existe aquele projeto que já está aprovado, que vai sair uma pista lá, passar pelas terras do Piquet, e contempla também uma saída aqui que sai lá na Estrada do Sol. isso. Que até um momento atrás, vocês estiveram aqui, a gente assinou um documento que era pedir para que, ao invés de ir nessa via que tem um monte de curvas, que tivesse essa aqui que saía, que faltava só um trechinho lá para chegar na Estrada do Sol, que tinha uma... Essa é onde? Essa aqui, ó, saindo aqui, da Rainha da Paz mesmo, só que não descendo. É subindo. Subindo, que vai até lá na... Foi até a Avenida. Pegaria esse número aqui, eu não conheço essa. Em vez de descer, você sai Conheço a região, mas eu nunca passei por dentro dele. Altas horas? Temos eu. Não, porque existe. Quando a gente vê bastante. isso, quando é um projeto, está pronto. Tem possibilidade, o administrador não está nem sabendo.
quais são as... Eu gosto da minha sala, quem já foi na minha sala, porque eu tenho o meu mapão lá, que aí eu mostro tudo no meu mapa, eu tenho tudo explicadinho. O que acontece? Os projetos que nós temos aqui hoje, que eu estou falando, é do Itaipu, corta aqui, pega aqui direto, corta pela Rainha da Paz. pela Rainha da Paz, vai sair lá em frente ao Braúna, que é a Braúna. Se você seguir reto, você tem um córrego. Você não tem como passar para o outro lado lá, ele está até vendendo aquela área. Você não tem. Ponte? Aquela área lá é impossibilitada. Mas a ponte não dá, não? Não, eu digo que é uma área privada. É uma área privada, ela está vendendo. Esse pessoal ali, eles não deixam nem fazer manutenção. A manutenção que nós fazíamos ali para o córrego, para dar vazão, eles não deixam nem fazer. Eles não deixam nem fazer, porque é privado, mas vamos entrar na área privada. Então, assim, tudo aqui tem que ser muito construído, tem que ser muito conversado, porque envolve propriedade privada. A propriedade privada o Estado não pode chegar tomando. Entendeu? Mas depois a gente pode conversar especificamente sobre isso. Você me mostra e aí a gente pode trabalhar em cima disso para ver a opção. Não, pensei que se tem uma alternativa ali, enquanto esse desvio, enquanto fica os 40 dias parado. Mas aí então, permite, deputado? A gente fez, o objetivo era isso, era vocês falarem um pouco e a turma que está aqui, é uma reunião mais interna, está falando. Então, aí a gente teve, a reunião ela é só do Ouro Vermelho 2. O Enio, que é subsídio do Ouro Vermelho 1, veio aqui e me perguntou se ele poderia fazer um adendo. Eu vou só pedir para o Enio, só esperar a gente falar primeiro, que a galera está aqui desde as 9 horas da manhã, aí no final, sem nenhum problema. Mas a reunião era realmente, o convite foi esse era a pauta do Ouro Vermelho 2, das nossas necessidades aqui de acesso, que a gente sofre aí há muitos anos. Tem a galera aqui que mora aqui há muito mais de 20 anos. Sim, há muito mais de 20 anos, então são Neoenergia, CAESB. Então o que eu vou fazer? Quem quiser, que eu vou abrir aqui para as pessoas falarem, fazer a pergunta, vai anotando, o que tiver resposta a gente dá, o que tiver projeto tem, o que não for, não, mas o que te puder, tomar nota para a gente ir debatendo e falando futuramente. Então vamos começar com a Raquel. Eu vou só... Caetec também todo mundo vê, né? Raquel. Meu nome é Raquel, sou moradora aqui do Ouro Vermelho 2 há 8 anos, tá? O que eu vou trazer aqui é porque é o seguinte, 2 vezes já eu tentei vender minha casa por conta do caminho aqui. A Autolacha prova disse que até ele tentou vender e não conseguia vender por causa do caminho aqui. Eu decidi ficar. Por que eu decidi ficar? Porque eu vou agora explanar o que deve ser feito, mudado e ajudado para que contemple quem mora aqui e para que não desvalorize, mais do que desvalorizar nossas residências aqui. Recuo das 2 paradas de ônibus em frente ao Utabox. Ali afeta a gente sim, tá? Maior número de ônibus em todos os sentidos, São Sebastião e Jardim Botânico. Terceirinha aqui dentro para ir para o Mangueiral, entendeu? Porque a minha filha sai 10 para 1 da tarde lá do digital. Ela chega aqui em casa 2h30 da tarde. Ela pega 2 ônibus para chegar até aqui. Não tem ônibus direto daqui para dentro do Mangueiral. Tem que contemplar São Sebastião e tem que contemplar Jardim Botânico, passando Sebrinha lá por dentro do Mangueiral. Acelerar o nosso pedido aqui do terminal rodoviário lá no Mangueiral, porque aquilo dali vai contemplar, eu creio que contempla também as Sebrinhas que vai passar aqui por dentro, tá? Sobre essa faixa aí que está dando um bafafá aí, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: eu poderia ter feito uma faixa no meio, exclusiva, até para contemplar o VFP ali, entendeu? Ali no meio, em vez de ter tirado uma das faixas, mas aí já é problema já regional mesmo, né? Fazer um levantamento junto aos moradores com relação a esses benditos, esses quebra-molas, gente. Sabe? É custoso, tá? E por último aqui, sabe onde é que foi parar a verba para a construção? Você saiu, usaram dinheiro e agora você está correndo atrás de dinheiro de novo, tá? Eu sou muito objetiva, eu sou muito clara, eu procuro saber tudo porque eu moro aqui. Está desvalorizando as casas aqui, principalmente por causa desse caminho, gente. Então, se tiver ônibus, não vai ter problema da faixa que foi tirada, não vai ter problema de nossos filhos até nós ir para São Sebastião e para Mangueiral.
Leva horas e horas para passar ônibus aqui. Pra gente ir pro plano e ir pro Mangueiral. Gente, 20 minutos de carro aqui pro Mangueiral. Minha filha leva quase 2 horas para levar do digital até aqui, gente. Isso não é humano, não. Isso não é, sabe? Então eu solicito que atende que anote e veja isso, porque o número de ônibus está baixo e a locomoção interna está zero. Essa é a minha observação. Eu passei seu áudio e seu pedido para relacionar tudo isso para o secretário Zeno. Ele me respondeu e eu até te passei a resposta, né? Foi. Com relação à felicidade. Normalmente a pioneira, eles respondem à Secretaria de Mobilidade que é a baixa quantidade de usuários para determinados itinerários também para criar novas linhas. Então assim, a gente precisa trabalhar isso um pouco. A Zebrinha é pequena, é ônibus pequeno, vai encher, com certeza. Sim. Aqui dentro do condomínio, a van enchia, os vans, né? Baixa demanda porque Não tem, porque não tem. Colocar tem. Exatamente. Só fazendo, deputado, uma complementação aí da questão das paradas. Essa parada que a Raquel colocou ali, que fica na frente da Vila Olímpica, né, que aconteceu? Eles colocaram uma parada muito próxima da outra. Então, quando os ônibus param, praticamente ficam paralelos. Você não consegue ultrapassar. Ainda tem um quartal. Você não consegue ultrapassar. E ali, deputado, minha filha, por exemplo, utiliza a Vila Olímpica, ele precisa urgentemente de uma faixa ali. Eu até falei agora de manhã com o Josemar, hoje quase uma senhora ali foi atropelada, porque nessa pressa de passar o ônibus, hoje quase atropela uma senhora ali, hoje tem essa movimentação muito grande ali, por causa da Vila Olímpica. Então, assim, poderia dar uma afastada nas paradas para possibilitar essa Fazer passagem para eles pararem. e essa faixa de pedestre. Outra parada também que mudou e aí trouxe um transtorno aqui para a gente foi a parada do Morro Azul. A parada do Morro Azul, ela subiu. Aí ela ficou bem naquele entroncamento do pessoal que está entrando em São Sebastião. Então de manhã ali você não consegue ultrapassar. Porque você vai ultrapassar aí, os carros estão entrando dentro de São Sebastião. Quando ela estava mais embaixo, também era ruim pela questão da movimentação, mas tinha essa possibilidade de você ultrapassar. O ônibus para ali, aí fica aquela demora para a gente tentando entrar dentro do ônibus, você conseguir ultrapassar. Da forma que foi colocada ali agora, dificulta bastante a ultrapassagem, porque ela está bem na entrada ali de quem está descendo para São Sebastião. Então poderia dar uma repensada nessas paradas aí, a fim de dar uma evoluída no trânsito ali, porque querendo ou não, a gente, como a Raquel falou, hoje mesmo eu fui deixar sábado, fui deixar minha filha aqui na catequese no Mangueiral, 25 minutos. Daqui do condomínio até na catequese ali na igreja do Mangueiral. E justamente por causa disso, hoje é um dia, é sábado, muita gente não vai trabalhar, mas os ônibus que estavam parados ali, tanto na Vila Olímpica e no Morro Azul ali na parada, dificulta essa ultrapassagem. Fica 5, 6, 7 carros, você não consegue ultrapassar. E quem consegue, muitas vezes, essa possibilidade de causar um acidente. E o recuo tem que ser feito. É importante as perguntas e a gente já respondendo automaticamente. Pode ser? A questão da faixa de pedestre, o nosso gabinete, fizemos aí já o pedido, o Detran já respondeu positivamente, tá? O que aconteceu é que uma empresa que presta serviço lá para o Detran, mas já foi resolvido, eu falei com o diretor geral, e já vai descer para a cidade para pintar os meio-fio, para pintar as faixas de pedestre, tá? Então já foi resolvido, e fazer novas faixas de pedestre, fazer o retorno também ali da Mesquita. Falei com o secretário Zeno, secretário de transporte, sobre aquela parada do Morro Azul, vai descer para a cidade para tomar um café comigo. Provavelmente aquela parada que foi colocada mais acima, provavelmente ela deva descer para o local existente. Fazer uma parada reduzida, a minha sugestão foi fazer uma parada de vidro, que São Sebastião não tem uma, igual tem aqui no Jardim Botânico, e aquela parada em frente ao Alto Mangueiral, fazer uma meia-lua, um recuo igual nós fizemos ali no Morro Azul. Se vocês observar, antes o ônibus parava naquela faixa lá e parava todo o trânsito. Eu falei, mandei um documento para a CEMOB e foi resolvido, foi feita uma meia-lua. Então esses ajustes, igual faixa exclusiva de ônibus, estou apanhando igual
filho sem pai, sem mãe, mas isso é normal, o político vai ser criticado. Você só não vai errar se você for preguiçoso, ficar dormindo, você nunca vai errar. Mas esses ajustes, e a gente está dialogando aqui, a gente vai buscar o entendimento. Mas aquele recurso que eu levei em Morro Azul, eu passo diariamente. O motorista do ônibus ele não paga no recurso, ele paga. Tem que ter a educação dos motoristas de ônibus também. Os motoristas infelizmente, vão ter que usar o método Jânio Quadros. Bota lá um agente de trânsito, um motorista de ônibus. Não entrou no recuo, mete a caneta. Qual o nome do senhor? Adalberto. Adalberto, eu comprometo aqui com o senhor, eu irei Educação primeiro passo eu tenho que conversar com o gerente no Lidiano, o gerente da Pioneira, falar sobre a situação. Eu confesso para o senhor, eu não estava sabendo. Tá? Eu sou totalmente favorável a uma ação preventiva, uma orientação. Se não cumpriu, aí sim tem que ser penalizado. Eu acho que é igual o comércio, quando vem DF legal, já multa logo, eu falo, por que não vir orientar? Né? Eu acho que a solução primeiro não é multar. Tá? Eu sei que é difícil mexer com gente, mas a solução inicial, no meu ponto de vista, como representante, é ter uma orientação. Deputado, teve uma vez que eu tive que seguir reto, como se fosse para a Rainha da Paz, que veio subindo, correndo tanto, que naquela curva eu fiquei com medo de entrar dentro do meu carro. Eu tive que ir reto. Essa curva aqui é um perigo, que eu não sei como é que alguém ainda bateu e morreu ali naquela curva. Então vamos só para a gente também tomar todo o tempo. Tem 3 inscritos aqui, e aí quem quiser mais alguns que a gente fala e a gente segue na sequência. Então tem a Beatriz, Tiago, depois a Érica. Tá bom? E aí o Adalberto e o Jefferson. Então vamos começar com a Beatriz. Eu sou Beatriz, moro aqui há muitos anos. Eu acho que o nosso problema maior aqui é realmente o acesso. Estão criando os bairros novos, o Jardim Alto, o Mangueiral aqui, que naquela pista ali, que você tem uma que sobe e uma que desce, e os ônibus estão parando ali e fica todo mundo enfileirado atrás, e o bairro está entrando aqui, sabe, é uma confusão ali, uma coisa assim pensada em relação a trânsito, absurda. Não tem como funcionar daquela forma aquele trajeto ali. Então aquilo é uma saída para a gente que está piorando terrivelmente em função da criação do novo bairro lá, o Alto Mangueiral. Em relação à Taboquinha, que passa aqui atrás do nosso condomínio, tem um pedacinho de terra ainda batida para fazer o asfalto, em torno de 500 metros. Que seria uma coisa que está trazendo tantos problemas para os moradores que moram naquela área, e enche a casa dela de poeira, ela lava de manhã e 11 horas já está tudo do mesmo jeito, só barro, só lama. Então é uma coisa absurda. Seria possível resolver esse tipo de problema, asfaltar esse pedacinho que está faltando? Eu acho que o problema nosso aqui só vai ser resolvido mesmo, como ela falou, é metrô, é outra coisa. Ônibus aqui pra gente não existe. Transporte de ônibus aqui, quem depender para ir trabalhar. Eu trabalho no hospital, tenho que estar lá às 7 horas da manhã. Se eu dependesse do ônibus, eu nunca ia chegar lá. Eu ia levar falta o mês inteiro e ia ser demitida. Porque não tem condição de você acessar o ônibus aqui para o seu trabalho. Não é um ônibus, não serve para nós. Eu não sou contra a pista lá de transporte coletivo, eu acho que é viável, São Sebastião precisa realmente, precisa de mais ônibus, mas também nós precisamos do nosso acesso aqui. Precisamos garantir que a gente saia daqui em qualquer situação, mesmo que tenha um mal temporal e a gente tem que sair daqui. A gente não pode sair nadando. Qual o nome da senhora? Beatriz. Dona Beatriz, eu vou falar sobre o acesso lá de São Sebastião, que seria até bom o prefeito nosso vir aqui, que não é somente demanda do Jardim Botânico, mas também lá de São Sebastião. A próxima vez vamos trazer o Roberto Medeiros para cá. Mas falando especificamente lá do acesso do Alto Mangueiral, já tem um projeto em tramitação, tá, para construir uma via saindo ali no Superdega. Se vocês observam, por dentro da Vila do Boa, viu, vai ter uma pista saindo ali
vai receber onde foi feito aquele retorno que eu solicitei. Que sai lá na Estrada do Isso, Sol. perto daquele semáforo. Tá? Vai sair em frente do Mangueiral. A entrada da Superadega ali, Isso, tem aquele sinal, isso. você vai Sai no JB3 ali. Aí já tem Então só Sai no respondendo para a JB3. senhora, que ali vai ser feito imediatamente, tá? Segundo o DR, vai ser construído um acesso. Então, vocês aqui não vão precisar ir pelo Morro Azul, já sobe direto. Alternativa ao Rua do Trobal que está ali, né? Maravilha, isso mesmo, tá? Tem como ampliar Tem para previsão? vocês lá? Olha, eu acredito no início do próximo ano, segundo as informações aí do DR, tá? O pessoal já estão fazendo a topografia, já tive um acesso já tive uma reunião na CODAB para poder tratar com os moradores lá sobre recuo de cerca, já tem um projeto lindo e maravilhoso, tá? Tem recurso também. Agora sobre a pavimentação, eu preciso ir lá, já me coloquei à disposição para tomar um café com a senhora, tá? Eu preciso ir lá conhecer, eu não sei. O Aderivaldo Eu conhece. conheço lá. Mas o Aderivaldo, Ali o eu Douglas. Ali a gente tem uma dificuldade porque ele realmente está dentro da fazenda Taboquinha. Não é nem dentro da Fazenda Taboquinha, Não. são outros proprietários. Então, mas assim, é porque lá é Fazenda Taboquinha, mas tem o seu Nilson que é da grande Taboquinha e tem os pedaços ali. Então, lá é uma área privada de fato e ela não está dentro da Arisa Estrada do Sol. Que é o fresado pra gente. Não, o fresado a gente pode ver. Vamos ver se a gente acha função para tem que ele. começar. O asfalto eu não consigo porque lá compromete, ali é complicado a gente fazer. Mas a questão é o seguinte, então eu queria mais um pedido assim, de compromisso, que é o Douglas, nesse tempo da chuva, o Douglas é o gerente de obras. Ele pediu exoneração, ele saiu. Olha, então não aguentou, eu adorava o Douglas. O Douglas, ele colocou na rota para jogar água lá. Isso. 2 vezes por semana aqui, e na outra Isso. semana eram 3 vezes, porque vou lá com o Laboratório também. Isso. Só que isso é só paliativo. É paliativo. Né? Então, assim, o que a gente precisava era do fresado. Eu sei que fresado parece que É ouro, mas eu vou ver se alguém que consegue ouro aqui para mim consegue me ajudar com o porque fresado. são 500 metros, entendeu? E assim, e a Dolores e outros moradores, a gente tem até um grupo específico lá, e até alguns próximos sofrem com isso há décadas, porque passa caminhão, passa poeira, é uma coisa assim absurda. Eu já vou falar com o nosso administrador de São Sebastião, o Roberto. Eu mandei recurso para poder duplicar aquela via que liga com a BR-251, em frente à Regional de Ensino, Ginásio São Francisco. Vocês estão Ginásio São Francisco. Então aquela via ela vai ser retirado todo aquele material e fazer outra via nova. Então quando iniciar o Avenida São Sebastião, vamos também recapear, arrancar, eu vou pedir para calcular quantas carradas lá a gente pode fazer uma solicitação mesmo para atender, porque assim, o que a gente tem que ter aqui é muita responsabilidade, não prometer o que não dá para cumprir. Então, é por isso que eu perguntei aqui ao prefeito, é possível fazer uma indicação para pavimentar? Não. Neste momento não, tá? Então vamos trabalhar futuramente, quem sabe, com projeto de lei, tudo, mas a princípio mesmo o fresado eu vou pedir para poder atender para O fresado resolve 90%. Tá bom? Tiago. Por causa da poeira. Hoje o nosso gargalo, as dores é sair daqui, né? A gente está falando um monte de obra, mas ainda tem a ponte. A ponte eu acho que é o grande gargalo que todo dia está parado Essa lá. aí é a quarta ponte, né? Que aí é outra alternativa. Essa aí eu não sei não. Mas graças a Deus nosso governo já tem pensado na quarta ponte, já tem pedido para acelerar todos os processos para lá. Tem uma permuta de terreno que é do altiplano que vai para a ponte, que é para essa da ponte, e o outro que vai para cá. Então esse aí está andando até bem, porque hoje o governador Ibanez, o governo como um todo, já entendeu que essa área, ela é prioritária, ela está crescendo cada vez mais, e que eu brinco com o administrador do Absurdo, eu falava assim, Jardim Botânico conecta o Distrito Federal a Minas Gerais, ao Goiás e a outras regiões. Aí uma vez ele, falando sério comigo, ele falou, não é conecta, pô, se eu tirar a ponte de vocês, vocês vão para onde? Então assim, hoje só temos a ponte e precisamos ter uma solução para ali. Eu acredito que terá. Não é a curto prazo, mas ela já está sendo encaminhada. A solução é a construção da outra ponte.
dá para se falar de outra coisa a não ser outra ponte, porque tem que passar pelo lá. Tá? E aqui internamente, nessas questões, a gente tem que pensar a nossa cidade como se fosse um grande corpo com artéria, com veias e vasos, dando saídas para que os carros possam sair. Então, aqui seria essa pequena veia aqui da Rainha da Paz e essa ampliação que já está prevista, até porque tem a obrigatoriedade do Reserva Jardim Botânico, dentro do projeto deles tem a obrigatoriedade dessa questão da via. Eles têm 3 anos para concluir todo esse processo. Tá? Hoje, se vocês precisarem de mais detalhes, hoje existe uma parceria para esse projeto, para se licitar, eles ficariam muito complexos. Então, o que foi feito? O movimento comunitário, tecnicamente, eles estão recebendo a doação do Reserva e estão fazendo essa doação para o Estado, para o DR, dentro do projeto de cooperação, para facilitar e dar celeridade a isso, porque se você fosse fazer licitação para isso tudo, demoraria muito. Então, houve uma doação do movimento comunitário que está ajudando e doando o DR para poder dar celeridade. Infelizmente, a burocracia ela é grande, mas a gente tem que procurar dar celeridade o máximo possível e encurtar, dentro do que é possível, o tempo. A gente está com um problema que é recorrente, que é a falta d'água, né? E aí toda vez que a gente liga, é como se não informam pra gente que é um relacionamento que é bem complicado lidar com isso, né? Porque a gente passa às vezes quinta até domingo sem água. Aí fala assim, não, é só ter caixa d'água. Mas como é que uma... E olha que eu só moro eu e meu esposo. Mas se eu tivesse, sei lá, muitos filhos, né? Como é que eu ia fazer, né? E num calor desse, né? E a outra comentário meu é porque o deputado falou que está aberto a críticas, né? Então, se o senhor puder reabrir lá no Instagram a marcação, eu agradeço. O que acontece com relação à CAESB? A CAESB volta a dizer que está se construindo uma cidade. Aqui, eu fiquei assustado quando eu vim administrar a cidade, que eu sabia que era a terceira mais rica do Distrito Federal. A quinta maior, quando eu descubro que praticamente todos os condomínios aqui têm uma fossa do lado que está bebendo água de poço artesiano. Essa é a nossa realidade. Grande parte dos condomínios aqui não tem coleta de esgoto e não tem água de CAESB. Esse é o retrato do Jardim Botânico. O que foi feito? O que foi feito para solucionar? Estou falando do geral, os condomínios. A maioria. O que foi feito para solucionar isso de 2019 para cá, com relação à água? Foi feito um investimento de 100 e poucos milhões. Nós inauguramos, inclusive, recentemente, uma adutora que vem lá de Corumbá e outra que vem desse lado de cá, esqueci o nome aqui. Não, ela vem de Santa Maria. São Bartolomeu. Vem de 2 lugares. Foi feita uma adutora, que ela é adutora reversa para não faltar água. Se tiver redução de água de um lado, você consegue trazer para outro. Para isso, estão sendo criados 4 reservatórios, um do Tororó, um do Jardim Mangueiral, que vai atender aquela região, um do Jardim Botânico, o setor habitacional do Jardim Botânico fica na entrada do Lago Sul, ali em frente ao viaduto, e outra para o altiplano, com relação à água. Os independentes. Independentes. Isso. São 4 reservatórios independentes. Vai acabar a situação. Como está trabalhando essa adutora, de fato, ainda está ligando, ainda está desligando, ainda está em testes, tem tido problemas de falta d'água aqui e ainda vai perdurar por um tempinho até a concretização desses reservatórios e da ligação de fato dessa adutora. Tá? É só pegar uma parte aqui. Eu tive com o presidente Luiz, presidente da CAESB, até o final do próximo ano, toda a situação aí será resolvida. Toda a situação de falta d'água será resolvida aqui na nossa região, tanto para o Jardim Botânico quanto para São Sebastião. Mas eles estão fazendo alguma coisa nesse sentido? O que eles estão fazendo para resolver essa situação? Só mais uma... A adutora sobre essa questão? Então, da CAESB. A adutora. A adutora ela tá vindo lá de Corumbá. Está em construção já. Não, ela já está em funcionamento. Ela começou a funcionar. Ela está em testes agora.
Só que além disso serão construídos 4 reservatórios. 2 já estão prontos, o do Mangueiral, e já está pronto o que já funcionava aqui, que o daqui ainda é ligado àquele em frente ao viaduto. Tem mais um ramal que vai para o altiplano que não tem ligação, e mais um para o Tororó e mais um para o altiplano. São esses 4. Você alimentasse pelo Corumbá? Não, então, isso que eu estou explicando. Vem um de Corumbá e vem outro que eu esqueci, não sei se é Pipiripau. Acho que é Pipiripau do lado de cá. E eles estão interligados para quando um baixa, o outro alimenta. Não Então, haverá problema nenhum em questão de falta d'água. A partir do próximo ano, no final do próximo Abril. ano, há previsão para eliminar toda essa... abril do ano que vem, eu sei que tem um cronograma aqui, para abril do ano que vem tem mais uma liberação de um desses reservatórios. Perfeito. Tá? Por enquanto ainda vai estar, mas é nessa construção. E ainda vai ser construído, vai ser ampliado o reservatório, aquele reservatório não, qual é o nome? De tratamento, essas usinas de tratamento. Saneamento. A de São Sebastião ela vai ser ampliada para receber os daqui e vai ser criado uma na curva do altiplano, ali em frente, um pouco antes do parque, tem uma parte ali que pertence à CAES que vai ser construída ali uma de tratamento. E esgoto? De esgoto. Então, vai ser ampliado de esgoto. Eu esqueci o nome dessa usina. Então, a de São Sebastião vai ser ampliada para receber essa parte, por uma questão de declive, e vai ser criada uma no altiplano para receber de outras partes do Jardim Botânico. São essas duas usinas de tratamento. Porque tem essas questões, tá? Então vamos seguir. Vamos lá. Acho que tinha ele aqui antes. Acho que ele estava na frente aqui. Só uma dica. Muito importante que esse projeto que vocês falaram nesse momento, que seja acelerado, porque só o Alto Mangueiral ali, pelo meu cálculo, que eu tinha costume fazer levantamento imobiliário em várias cidades, a demanda de moradores ali vai ser 21 mil só moradores ali, porque são 7 mil casas. Isso. Certo? E fora o Quinhão 5, que eu já estou sabendo que é um outro condomínio que vai criar, que vai ser produzido rapidamente também. Ali um projeto de estrutura que vai aumentar a população enormemente ali. Se essas demandas aí não forem reduzidas rapidamente, vai trazer problemas muito sérios para a região. Essas entregas desses condomínios, elas estão previstas em 5 anos. E essas obras, elas foram feitas nessa proporção também para atender tudo isso, tá bom? Se fizer isso, vai trazer problemas sérios depois desses 5 anos aí. Sim, mas elas estão bem cronometradas, até que nesse ponto aí as obras estão sendo previstas dentro desse período de 2019 para cá, elas têm um ou outro atraso, mas elas têm sido todas cumpridas dentro do cronograma, tá bom? Só para finalizar aqui, só para informar que esta obra, a construção da adutora, ela foi entregue antes do prazo. E ela já está ali próximo o Jardins Mangueiral. Para o senhor ter ideia, eles já estão descendo a tubulação, já aquela área para São Sebastião já está bem adiantado. Que vai para o Morro Vitória e para o Morro da Cruz. O bairro onde eu moro, o Morro da Cruz, lá não tem água da CAESB. E já conseguimos também os recursos, 126 milhões, já vai atender tanto água no Morro da Cruz quanto rede de esgoto no Residencial Vitória. É um ganho muito grande. E vai sair desse reservatório do Jardins Mangueiral. Esse ramal do Jardins Mangueiral, ele vai levar tanto para o Morro da Cruz, para o Vitória, e ele está cortando. Alguém passou recentemente no Jardins Mangueiral? Quando vai para o JB3 ali, inclusive a rotatória que nós fizemos, eles deram uma quebrada, estão construindo isso aí. Vocês estão vendo ali quebrando e passando a tubulação dessa água, dessa conexão, tá? Só sobre a obra para alimentar o Alto Mangueiral, ela já foi licitada. Essa ligação aqui do RAP de Jardim Botânico para São Sebastião vai alimentar o Alto Mangueiral. Uma obra de 6 milhões já foi licitada, está em fase de contratação da empresa, já está no fluxo. Já estão descendo. E vai alimentar tanto o Alto Mangueiral, mais 2.500 habitantes na Vila do Globo. Que elas já estão descendo pelo Jardim Mangueiral, ela está descendo, pegando o JB3, logo na 463 ali, descendo para cá, já estão quebrando lá. Só que não é ela ainda. É só o caminho, é só a alimentação. Tem
coisa, na verdade, agradecer a presença do deputado, do administrador aí, pela atenção, pela disponibilidade. Já respondeu a questão do Vila do Boca, é uma alternativa que a gente vai ter essa, né, da Comedoria, Ultrabox ali. É um absurdo, só para reiterar, é um absurdo pela Ultrabox ali, fila de ônibus, tudo que o pessoal já comentou aqui, não existe, né? Então, como já teve essas respostas, eu queria perguntar sobre nossos mais de 20 quebra-molas daqui até pela outra via, né? Daqui até lá o San Diego. Tem estudo sobre isso? Realmente precisa de tanto quebra-mola? Trava tudo, todo o trânsito. Não, quando a gente acha que não tem como aumentar, ainda fica mais um dia, vai pouco. Então, Jefferson, não tem necessidade de tantos de fato, isso é fato, não tem como negar. Mas o que acontece? Como é que funciona um quebra-mola? E nós já solicitamos um estudo do Detran. É porque eu não posso falar o que eu penso, mas eu vou ficar calado. O órgão que eu tenho mais dificuldade hoje, dentro do governo federal, chama-se Detran. Ao ponto de eu ter ido no Detran para ser atendido, não poder nem subir. Administrador regional. Então, vou ficar calado com relação a isso. Foi na outra gestão. Veio outro que eu também não tenho o mínimo contato, o deputado ainda tem, mas eu não tenho. Então vou me limitar a dizer isso. E aí eu fiz uma. Troca muito, viu, deputado? Troca muito o diretor de engenharia. Porque você tem educação e você tem engenharia. Ali precisa ser revisto. A diretoria de engenharia do Detran precisa ser revista. Eu fiz contato pessoalmente para poder resolver algum problema lá. E o que eles me passaram? Eu estou tendo que, para determinadas situações, eu estou tendo que levar meus arquitetos daqui da administração que fizeram curso lá para poder fazer o projeto para eles. Está nesse nível. E como é que funciona? Estou fazendo aqui uma crítica aberta, tá? Não deveria fazer, mas eu vou fazê-lo aqui na sua presença. Então nós temos esses pontos de quebra-mola. E qual é o grande ponto? Cada saída, ou cada ponto que um cidadão, todo cidadão tem direito de petição, é condicional. E dentro da carta de serviço do Detran diz o seguinte: qual é o caminho para se colocar um quebra-mola? O cidadão, ele faz um abaixo-assinado, ele faz um requerimento junto à administração, eu encaminho para o Detran, eles avaliam, fazem o projeto informando o tamanho e a execução ela pode ser feita pela Nova Capa e pela administração regional. E ainda tem um problema. Nós executamos e quando nós terminamos de executar, eu tenho que informar para eles, só depois de executado, fica sem sinalização, e já aconteceu um problema com falta de sinalização, e aí às vezes eles levam quase uma semana, 3 dias para fazer, a não ser que eu ligue lá implorando, pelo amor de Deus, para que faça no dia seguinte. Eu faço o processo rapidão, no mesmo dia eu encaminho e falo, por favor, porque vai dar problema. Aí eles vêm executar. Essa é a nossa realidade nua e crua com relação à relação hoje com o órgão, tá? Já tentamos, e aí eu peço até a sua ajuda no sentido de repente criar um diálogo ali com eles que nós não temos hoje. Para você ter ideia, a semana passada, é verdade, muito você não está sozinho nessa briga, até porque a semana passada eu tive que ligar para o diretor, falar muito sério com ele e falei que iria para o plenário para poder expor. Eu falei, é uma vergonha, um órgão que mais arrecada no Distrito Federal, né? E para pintar para remover ou fazer ou pintar uma faixa de pedestre, a gente tem que estar praticamente se humilhando, né? E um retorno devido à construção do nosso gabião, ou melhor, da nossa área de escape, um retorno ali, uma dificuldade para poder ter uma resposta. Eu tive que falar muito sério. Eu vou chamar o Metrópolis, vou chamar o Correio Brasiliense e vou bater em vocês, tá? Porque não é justo. Aí falou, deputado, nós vamos resolver, fica tranquilo, para não dar embolia no senhor. Porque quando eu me estresso, eu acabo voltando para a UTI. Eu espero não precisar dar embolia de novo. E graças a Deus desenrolamos lá a questão da faixa. Teve alguém que falou da faixa em frente à Vila Olímpica. Destravamos lá, destravamos o retorno, destravamos também a pintura das faixas e já temos. Me ajuda a destravar aquela de frente do objetivo lá, que nós já fizemos tudo certinho. Pode passar na JB3? Já está feito o caminho da parada e tal. Estou implorando, pelo amor de Deus, ninguém vai para já manda o processo que na próxima semana nós vamos despachar. Vamos lá, gente, pra gente não. Tá aproveitando aqui o momento de vocês para pedir ajuda. Vai lá, Roberto. Senão a gente não sai daqui. Pode ir, vai. A questão daquela faixa exclusiva, ainda vai ser criado as linhas de ônibus,
e toda a integração, né? Infelizmente, eu passo ali diariamente, né? Eu vejo que foi criada aquela faixa e assim, tem um ônibus aqui, outro a 1 metro à frente. A demanda ainda não está, ela não está suprindo, né? Por quê? É pouco ônibus e aqui do lado de cá está engarrafando, né? Eu sei que aquela região ali, o DR, a resposta deles foi que necessitaria uma 4ª faixa, né? E a resposta da administração foi que 53% da população do São Sebastião usa aquilo dali. Então, aquilo dali, na minha opinião, claro, eu acho que deveria ser feito primeiro uma fase de testes, tem que ser implementada aquela 4ª faixa para poder funcionar a contento, e aqui o Jardim Botânico, eu vejo todo dia quando eu saio, é mais de 70% das pessoas usam carro. 79. Até porque não tem outra. Então, infelizmente, a gente precisa ocupar aquela área com os nossos carros. Tudo bem, num ônibus vai o equivalente a 70 carros, ou 50, se não contar 2 pessoas, mas tem que ser criada uma solução intermediária até que se faça essa integração, que eu acredito que não vai ser nem na semana que vem, nem no mês que vem. Vai demorar um prazo de alguns meses para ser colocado isso. Então, nesse período, né, eu acho que tem que ser criado, né, um meio termo. Por quê? Nós que precisamos de carro, infelizmente a gente ocupa muito da pista, vai dificultar a vida dessas pessoas, são muitas famílias, né? Quem usa carro é porque precisa. Eu morei em Curitiba há muitos anos da minha vida, lá as pessoas preferem usar ônibus. E aqui a gente não tem essa comodidade. Eu sou aqui do subsídio do Vermelhon e peço licença a vocês para participar aqui. Obrigado, Lívia. O Aderivaldo e eu já tivemos discussões acaloradas, né, Edivaldo? Aderivaldo, perdão. Mas hoje em dia está tudo apaziguado, está recebendo uma visita lá. Tá? Primeiro, eu quero deixar claro aqui que nada do que eu venho a falar é de caráter pessoal. Tá? Eu vou, obviamente, não medir as palavras, é claro, todo mundo deve fazer isso. Tá? Até porque eu sei que ser pedra é muito fácil, difícil ser vidraça, como vocês são. Tá? Isso a gente tem muito claro. Só quando você fala, como eu fui malhar cedo, eu fui dormir, eu não comi, eu preciso só pegar alguma coisinha de sal, minha mão, a pressão está baixando aqui. Rapidão. Quando você vai falando, eu vou te ouvir, só vou parar. Eu estou gelado aqui, senão daqui a pouco eu desmaio aqui, rapidão. Dito isso, então, eu quero até corroborar com o que o Alexandre falou, que o Dejano, no meu modo de ver, de diversas pessoas, é o órgão talvez mais incompetente e inútil do Distrito Federal. Tá? Eu acho que isso é quase que uníssono. Mas vamos lá. Deputado, com relação a essa faixa adicional que foi criada lá, eu me permito dizer o seguinte: a sua única manifestação sobre o tema nos grupos, que o senhor vira e mexe estava postando no grupo, coisas no grupo, foi bastante infeliz no meu ponto de vista. Tá? O senhor não se manifestou sobre o fato. O senhor narrou a sua trajetória pessoal e política, que é louvável. Tá? Poucas pessoas saem de onde o senhor esteve para se tornar um parlamentar. Isso é edificante, é admirável. Tá? Entretanto, o senhor a fez de dentro da faixa exclusiva, afrontando o que o senhor mesmo pediu. O senhor diz que a faixa é exclusiva e filma andando na faixa exclusiva. Foi bastante infeliz essa sua postagem. Tá? Eu não entendi. Tá? Não se manifestou sobre o tema e ainda o fez transgredindo o que o senhor mesmo criou. Tá? Bom, isso é uma coisa. Eu queria falar o seguinte: quando o senhor fica doente, o senhor falou em UTI, o senhor não vai no mecânico, vai para o médico, o senhor confia no médico. O senhor deve ter filhos, né? Quando seu filho tem dor de dente, leva ao dentista. Quando seu carro quebra, ao mecânico. O senhor confia nesses profissionais, eles entendem o seu problema. Essa questão da faixa foi levada ao DR, que é o órgão competente para analisar isso. E o DR oficialmente respondeu o questionamento dizendo:
A faixa é inexequível neste local. Não existe viabilidade para uma faixa ali sem a criação de uma outra faixa de rolamento. Esta foi a resposta oficial, não é de ouvir falar, é a resposta oficial dentro do projeto do processo SEI. Está lá disponível, todos aqui devem conhecer esse documento, está aqui o documento. Tá? Pois bem, aí eu lhe pergunto, o senhor confia no DRE? O senhor mencionou várias vezes o DRE aqui, louvando o trabalho deles. Eu questiono. O senhor confia porque voltou-se ao assunto, tá? E simplesmente a revelia do órgão técnico que disse, não façam. O senhor foi lá, insistiu e fez. Aí eu lhe pergunto, não, o senhor depois O deputado não faz, quem não, faz é o executivo. Mas solicita. Né? E o senhor já sabia que era inexequível. Tá? Muito bem. Aí eu lhe pergunto, ok, 53% da população de São Sebastião foi beneficiada. Eu acho que é quase metade. Será que valeu a pena prejudicar metade? E outra, o pessoal que mora para lá, antes da faixa Tororó e outras regiões para lá, aumentaram o seu problema em quase 1 hora de trânsito. Quase 1 hora. É justo isso? É justo. O Aderivaldo comentou aqui, 78% da população, eu dei uma entrevista, 78% da população de Jardim Botânico andam de carro, pelas características do bairro. Tá? 78% andam de bairro. Ou seja, isso prejudicou 78% da população do Jardim Botânico. E não adianta dizer que vai melhorar, não vai melhorar. Não vai melhorar. Tá? Então eu pergunto, esse ganho, segundo o secretário Zema falou, de 8 minutos para parte da população de São Sebastião, que não sai naquele horário. São 53%, mas nem todos saem naquele horário. 8 minutos de parte da população. Vale a pena fazer para prejudicar 1 hora e tanto de outros? Eu lhe pergunto, só concluindo aqui, para não, eu até fiz umas anotações aqui. Sim, o secretário Zema falou que 79 mil pessoas, 75 mil pessoas se deslocam dali e em 139 ônibus durante o horário de pico. Esses são os dados pelo secretário Zema. Tá? Considerando que cada ônibus leva 70 pessoas, tá? E considerando o horário de pico de 2 horas, e que nem todos os 75 mil vão ali, jogando para baixo esse valor, que eu não quis superestimar, eu subestimando estes valores, os ônibus andam em média com 113 pessoas dentro. Em média, no horário de pico, são 113 pessoas em cada ônibus. Se você considerar que a capacidade máxima é de 70, está andando com uma superlotação absurda. Absurda. E o secretário sabe disso, o senhor sabe disso e não faz nada. Não está previsto no contrato da empresa? Eu só queria, desculpa, porque senão, como a gente tem outras coisas, eu sei que essa pauta é uma pauta que a gente já está debatendo. Eu só juntei por causa do assunto eu ali. assim, então vou fazer o seguinte, como essa é uma pauta que a gente está discutindo em outras coisas, deputado, eu queria ouvir, tem mais 3 inscritos, eu queria só ouvir eles primeiro, porque depois, se a gente puder alongar, aí a gente fecha. Temos inscritos. Leandro, o Cisã, então a gente fala na sequência. Leandro, o Cisã e desculpa. Leão, e o Leão. Tá, peraí. Leandro, Cisã, Leon, Jaqueline e a Igrane. 2 minutos para E aí a gente fecha. Combinado? Porque senão a gente não vai embora hoje. Tudo bem, deputado administrador. Em 2022 eu abri um chamado para a CAESP perguntando sobre a situação da água aqui, que é recorrente, enfim, etc. A CAESP respondeu dizendo que tinha um processo, respondeu inclusive o número do processo que eu vou lhe passar, que é um processo que falava solicitando a mudança no traçado da rede que abastece o condomínio do Vermelho 2. Beleza, isso foi lá em 2022. Passou um tempo, em 2024 eu abri outra ouvidoria perguntando sobre esse processo.
Aí a CAESB respondeu, foi um desse em outubro de 2024, que a CAESB respondeu assim que prioridade está na programação, mas ressaltamos que não há previsão de implementação até que recursos financeiros sejam disponibilizados. Então eu queria pedir de vocês, assim, até para ser bem prático, para poder ajudar o nosso condomínio, eu sei que as pautas são todas importantes, mas assim, vocês trazerem alguma coisa na prática que nos ajude aqui no Ouro Vermelho 2, aqui pra gente. Se vocês puderem ver sobre esse traçado da água, porque às vezes eu sei que tinha uma coisa com o Ouro Vermelho 1, enfim, alguma coisa assim, para ver se esse processo para ver se isso realmente foi feito. Então acho que é aí que vai nos ajudar efetivamente aqui. Outra coisa que eu pergunto, que também é uma demanda aqui da comunidade, que é muito importante, que está na nossa pauta, que é a questão da pavimentação ali na Tabaquinha. O senhor comentou da legalidade, toda a questão disso que tem como utilizar o recurso público para fazer a obra nessa, não tem como. Por isso que eu estou falando, então isso é uma situação que já resolve de outra maneira. Então, basicamente é isso. E se vocês puderem ajudar o condomínio, até nas pautas da própria Sintra, vocês podem colaborar nessas questões burocráticas junto ao GDF, licença ambiental, não sei o que, se a equipe do gabinete sempre puder, tem uma pauta do Ouro Vermelho 2, vamos mandar um e-mail lá, vamos pedir uma ajuda e tal. Acho que vocês ajudam bastante a gente para ajudar o condomínio, porque ajudar a região, eu sei que é muita questão, enfim, então assim, tem um olhar legal aqui com a gente no condomínio e traga uma resposta para a síndica, para a gente, acho que vai ser bem bacana. Tá? Só vou pedir ajuda. A gente tem esses inscritos, o deputado tem uma agenda mesmo, dinheiro, a gente vai acelerar. Beleza, eu vou passar o processo da casa. O que acontece? Você no final responde tudo, aí você fecha a pauta, fecha a reunião, pode ser? Aí você fica com palavras. Vamos lá, Cisano. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cisano, sou morador aqui do condomínio Ouro Vermelho 2 desde 2006, final de 2006. Duas questões, inclusive para ser rápido e breve. Questão de energia elétrica. Em 2006, a energia elétrica aqui era péssima. Ameaçava chover, cair energia. Depois desse prazo, até antes da privatização, o serviço teve uma evolução significativa, melhorou muito. Depois da privatização, com a Neoenergia, o serviço voltou aos patamares do que era no início da década dos anos 2000. Como se trata de um serviço público, uma concessão do serviço público, é um serviço público essencial, uma questão, o que é a administração, o que é que o mandato do deputado pode fazer para que o serviço de energia melhore, assim, para que haja uma fiscalização adequada, para que esse serviço possa melhorar e possa ter qualidade. Daqui a pouco começa o período de chuva, ontem caiu uma chuva, falou a palavra chuva, cai energia. Mesmo durante esse período de seca, a gente sofre muito com a falta de energia durante o dia, picos de energia, cai e volta, sem explicação. O que é que a administração, o poder público, executivo, pode fazer para melhorar esse serviço e o que é que o mandato do deputado pode fazer nessa questão de fiscalização dessa concessão e da qualidade do serviço prestado pela concessionária. A segunda questão, uma sugestão, não sei se isso já tem passado pela administração, de ser criado um terminal, um hub rodoviário para o serviço público de transporte e de veículos lá no Jardim Botânico. E, por exemplo, se a gente quiser usar uma zebrinha e ir até aquele local, ou usar o carro e ir até aquele local que tem um estacionamento e que tem um serviço de ônibus mais ágil, para a gente usar o ônibus, por exemplo, do Jardim Botânico até os outros pontos dos locais de trabalho, educação e tal. Eu acho que isso contribuiria para agilizar o trânsito, o tráfego, o deslocamento. E, por último, agradecer a presença de vocês, a disposição de ouvir isso, colocar à disposição. Vou também encerrar. São 3 pontos, os dois também dá volume ao fórum das reivindicações para a melhoria da qualidade da prestação da energia elétrica, também da questão da água, mas agora o principal, o mais pontual, eu entendi que existe esse plano de alargamento ali da Estrada do Sol, da Avenida do Sol, mas até chegar lá eu queria só propor também reivindicar 2 áreas ali que no trânsito elas eu considero de alto risco por causa primeiro, da falta de sinalização do cruzamento dessa via que a gente pega para São Sebastião ali, já vi várias vezes quase acidentes acontecendo diariamente. Aí eu não sei, isso, ali eu não posso dizer se
semáforo, ou placas, ou uma pequena rotatória, que eu acho complicado, mas assim, alguma solução para mim, porque ele realmente é um ponto sensível. Sempre o pessoal sobe correndo porque não tem muita visibilidade, ele não consegue ver quem está vindo pela esquerda e quem está vindo pela esquerda aqui na Estrada do Sol vem correndo. Então assim, várias vezes já aconteceu. Isso. Então assim, alguma forma de sinalização que não também prejudique o fluxo, né? Essa bem pontual, e a outra também, quando você está indo da Estrada do Sol lá para a Avenida do Sol, logo ali, depois desse ponto que eu acabei de falar, eu não sei exatamente o nome do condomínio da área lá. Você está falando ali pela passagem tem que estar envolvido, agora está envolvido. Esse outro ponto, eu sei que é uma área privada ali, mas quando vocês estão subindo, tem uma calçada que tem vários pinheiros do lado direito. Ali, o ângulo, quando o ônibus desce, também ele invade a pista para quem está subindo. E isso é normal pelo tamanho do ônibus, não é o motorista que está fazendo errado. E realmente ali parece que o ângulo, ele deixa assim, não deixa muito espaço. Então a ideia, assim, também eu não sei se é possível, mas é alargar um pouco só aquela área ali, talvez a calçada, ou do lado de cá. Eu sei que é um pouco difícil, porque nessa ponta do lado do ônibus tem um poste. Então para justificar fazer isso. Alguma solução ali eu não sei como, mas é uma reivindicação, porque diariamente esses dois pontos eu vejo quase acidentes acontecendo. Existe uma disputa, tem que que ali é muito perigoso. Pode deixar só a Jaqueline para finalizar. A Jaqueline e a Igraine, aí vocês dois falam, para fechar. A questão dos ônibus, eu não sei se vai ficar fácil exclusivo ou não, mas se ficar, né, eu queria que fizesse o seguro dos ônibus, né, porque a gente vê que os ônibus eles não têm andado bem na parte do lado, para o ônibus, o cara já invade a parte da esquerda. Tem pontos ali, principalmente ali na pista da ESAF, e às vezes subindo aqui também no Mangueiral, que precisa do recuo do ônibus. E no box também eu acho que precisa do recuo de frente para não dá para fazer recuo. Eu acho que dá, né? Aí ver se dá. A SEB, sobre o respeito da SEB, eu mesmo abro direto chamadas para receber as notas. O encerramento, deputado. Gente, primeiro, o político tem que ser cobrado mesmo. O político, ele não é celebridade para ser, mas assim, uma coisa que eu deixo bem claro, que eu saí de uma portaria de um condomínio, sim. Quem conhece a minha história sabe da minha luta. Eu nunca imaginava entrar em política. Foi uma forma natural. Eu sei que eu estou incomodando muita gente mesmo, tá? Pobre incomoda rico, isso é verdade. Questão voltando sobre a faixa exclusiva de ônibus. Foi discutido, sim, na administração, teve lá o PDTU, onde tem muitos engenheiros de redes sociais, engenheiro que não participa das reuniões, que não debate, não participa das audiências públicas, e é muito mais fácil ficar em redes sociais debatendo, né, falando mal das pessoas e quem realmente está lutando. Só não vai errar quem é preguiçoso, quem não tenta. E a questão da faixa exclusiva de ônibus, de forma alguma, eu fiz uma solicitação, não sou engenheiro. Eu estou deputado, como qualquer cidadão pode fazer sim um pedido, e a Derival tem parecer favorável da CEMOB e tem o próprio parecer do DR também. Se houve lá atrás uma negativa, eles devem ter corrigido alguma coisa, e dizer que quando eu entrei, é em verdade o que o senhor falou, que eu andei na faixa exclusiva, estava iniciando, não estava nem pintado ainda a faixa exclusiva. Dá um vídeo. Me mostra então que eu andei nessa faixa exclusiva. Então, em verdade, o senhor me desculpa, eu não entrei na política, eu não entrei na política para mentir para ninguém. Eu entrei na política e vou continuar sendo verdadeiro, porque eu continuo sendo um pai e sendo um avô e um homem de caráter. Então o senhor está com inverdades aí, dizer que eu entrei na faixa exclusiva. É tão tal que não estava pintado ainda.
Estava iniciando. Tá? E outra coisa, é muito fácil. Se você for em Curitiba, tem faixa exclusiva. Se você for em São Paulo, tem faixa exclusiva. Se você for em Santa Maria, no Gama, tem. Por que São Sebastião não pode ter faixa exclusiva? E outra coisa, o senhor falou, eu te escutei, então só me escute, por favor, questão de respeito, tá? O senhor falou, eu fiquei calado, então, por favor, tá? Outra coisa, eu não tenho proibição de ficar em um grupo de WhatsApp, tá? E não tenho tempo de estar respondendo todo mundo. Então, se o senhor quiser falar comigo, tem o meu contato pessoal. E fique à vontade do senhor fazer críticas, tá? Mas crítica com respeito, porque eu vou responder à altura, caso venha com desrespeito comigo, para o senhor, para qualquer um, seja do desempregado ao presidente da República. Eu exijo respeito como representante, como orador, e a faixa exclusiva, quem vai dizer é o governo. Deputado não constrói, tá? Deputado, ele faz indicação, ele luta igual eu estou fazendo aqui. Agora, o respeito é uma via de mão dupla. Só para finalizar o senhor, falar de Neoenergia Brasília. Eu estou numa briga terrível com a Neoenergia, estamos em umas tratativas, temos chamado a diretoria no nosso gabinete, temos resolvido várias demandas, tá? Tenho ido também na própria sede da Neoenergia, e essas dificuldades de vocês, eu preciso que vocês possam protocolar, documentar, porque palavra o vento leva, e o que está documentado, que tem um protocolo, a gente consegue agilizar. Até porque o presidente da Neoenergia mora aqui perto, é vizinho nosso, tá? E todas essas dificuldades com CAESB, com Neoenergia, com SEB, teve uma senhora aqui que falou, a senhora falou sobre a SEB também, onde eu tenho colocado recursos para a iluminação, tanto São Sebastião quanto o Jardim Botânico, a gente está fazendo tudo para poder investir em acessibilidade, mobilidade, né, iluminação que traz segurança. Então eu não vou ser covarde, eu não vou me esconder do povo, eu fui eleito para representar e vou continuar. Eu vejo nesses grupos só fuxico, pessoas torcendo contra o desenvolvimento em vez de apoiar. Sabe por quê? Porque criticar é mais fácil. Mas qual a sugestão? Então é bom ouvir vocês, vou continuar sendo verdadeiro. Tá? Eu não preciso de apoio de pessoas negativas, não. Pode pular do barco se quiser. Tá? Se achar que não representa, 2026 tem eleição e pode tirar e escolha outro. Bota os corruptos, bota o que vocês quiserem. Eu não tinha sonho de entrar em política, tá? E entrei porque os que entravam roubavam o dinheiro do povo, iam embora da cidade e ninguém tinha acesso. Então eu vou continuar firme e forte. É um porteiro que venceu para abrir portas para a sociedade brasileira. Goste ou não, estou aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Não sei se o Aderivaldo quer falar também, mas Rapidinho, só com relação a... Para não deixar sem resposta, né? Isso. Rapidão aqui. Com relação à energia, a administração pode fazer muito pouco. Principalmente depois da privatização. Nós temos... Não, então, o que nós fazemos? Quando nós somos acionados oficialmente, nós encaminhamos normalmente para os órgãos. Eu faço encaminhamento para a controladoria, eu faço encaminhamento para o poder público na questão da Câmara Legislativa, solicitando que eles cobrem por meio da fiscalização, e em alguns casos eu encaminho, inclusive, para o Ministério Público, assim, nesse ponto, formalizando, nós temos encaminhado. O que tem da Neoenergia? Tem um grupo da Neoenergia, onde eles têm alguns gerentes institucionais que eles repassam para nós, para dar celeridade quando cai uma energia, alguma coisa, isso aí nós temos, tá? Mas nesse outro aí, enquanto a administração regional, é muito limitado o poder da administração e do administrador regional, tá? Nós temos hoje, que é dentro da Segov, que é a Secretaria de Governo, nós temos lá o ponto de energia legal, e é um dos pontos focais que tem essa relação direta com a Neoenergia, inclusive com relação a cobranças. Existe esse ponto dentro da própria Segov, tá? Com relação à questão de ter esse espaço para ter o contato, de parar o carro e no terminal rodoviário tem um modelo de passagem e deve ter um espaço para ficar lá. Com relação à SEB, nós temos feito esses contatos com eles. A grande dificuldade quando eles colocam que resolveram é porque eles vão para a Avenida do Sol e colocam como se tivesse resolvido na Estrada do Sol. Então a gente tem explicado para eles constantemente como é que funciona. E a gente falou assim, não mostra a localização.
e eles não conseguem. E com relação à sua questão da subida aqui, nós temos feito com a CEDU, para fazer essas obras tem que entrar com projeto e com processo dentro da CAP, que é a Central de Aprovação de Projetos. Quando entra, ele já é obrigado a recuar, porque já existe a previsão dessa via ser ampliada. Eles não podem fazer dessa forma. Então, pode ver que quem está construindo, entre aspas, legalmente, está construindo mais para trás. Quem está construindo muito à frente, nós estamos notificando o DEF legal para que derrube ou para sejam notificados para poder deixar espaço. Não está tendo mais espaço para ficar construindo onde não deve. Beleza? Deve ter conseguido isso. Só para finalizar, pode falar. Gente, mais uma vez sobre a polêmica aqui no Jardim Botânico, principalmente Jardim Botânico. São Sebastião está mais tranquilo sobre a faixa. O que acontece? Sentei com a Derivaldo, tá? Discutimos aí sobre a faixa exclusiva dos ônibus. E a proposta que nós encaminhamos para o DR, para a CEMOB, né, para os órgãos de fiscalização aí, que possa fazer igual lá na estrutural. Na estrutural tem uma via reversa, né, de manhã cedo, então assim, vê essa possibilidade. A ideia nossa não é atrapalhar ninguém. A ideia nossa é melhorar a vida daquelas pessoas que mais precisam, e a gente tem que olhar para todos. Então, imagine qual o papel de um representante, é cuidar da população. Agora sim, me pegar, tudo bem, carrego cruz no nome, né? Me botar numa cruz, meter uns pregos aqui, gente, eu acho que aí é covardia de pessoas que acham que eu gostaria de fazer maldade com as pessoas mais precisas. Eu acho que tem que ter esse respeito. Eu vi xingamento nas minhas redes sociais, isso eu não vou permitir, isso eu vou acionar sim a justiça, porque as pessoas têm que entender que o político tem que ser cobrado sim, mas com respeito. Olha só, meus 6 filhos entrando dentro da minha página, meu neto de 6 anos vendo uns absurdos, pessoas que têm formações acadêmicas, que têm conhecimento, mas está mais ignorante do que um analfabeto. Gente, vamos ter entendimento, vamos respeitar que a política é arte de servir, a política é arte de cuidar das pessoas. Aí estava iniciado. Se você for à frente, até o balão não estava concluído, é só você ver. Fazer uma despeita com convidados. Estava iniciado, vá até o final do vídeo e veja se é eu ou o senhor que está mentindo. A minha idade não permite estar mentindo, o senhor está mentindo. Só para a gente terminar, primeiro eu te peço desculpas por qualquer contratempo, né? Não era o meu objetivo. Infelizmente você não tem na igreja em todo lugar. Peço desculpas, agradeço o seu tempo, o tempo da sua equipe, o tempo da Derivaldo, o tempo de todos os condôminos aqui. Achei importante o agradecimento do tempo de todos aqui. A gente fez um documento aqui, tá? Eu quero entregar para vocês, simbolicamente, que são com alguns pedidos que se falou aqui, tem alguns outros, nada muito complexo, é o que a gente está precisando aqui. Eu acho que a gente pode fazer outras reuniões como essa, talvez com uma pauta muito mais específica. Vou formalizar algumas coisas para a gente pedir o apoio de vocês com a energia, com o CAEB. Eu já fico feliz com essa evolução, mas para a gente ir acompanhando. E agradeço mais uma vez. Então, assim, desculpa qualquer coisa, agradeço. Uma boa tarde para vocês. Estarei sempre à disposição. Que vocês possam realmente lembrar da gente, fazer essas obras. Eu acho que assim, o mais importante é o que você falou, é cuidar das pessoas. Cuidado de um todo, né? Acho que o mais importante é sempre estar fazendo. A gente nunca vai agradar todo mundo, mas se tiver uma faixa reversa para melhorar, eu acho que é esse o importante. Ninguém tem que ficar 2 horas no trânsito. Tá ruim realmente, mas algumas sugestões que a gente possa realmente melhorar, tá bom, gente? Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe.